Bom dia. Bom dia para você de casa também, que está acompanhando essa gravação. Bom dia especial para você que é visitante nessa manhã. Muito bem-vindos. E para mim é uma enorme satisfação poder estar aqui novamente, poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração como comunidade, aquilo que Ele tem falado a essa comunidade, e para mim é uma grande oportunidade e privilégio, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus. Poder compartilhar desse cuidado que Ele tem tido conosco, do que Ele tem feito nessa comunidade de fé e de como Ele tem se manifestado. E como esse cuidado conosco tem sido levado a sério em nosso meio e tem sido levado adiante em nosso meio. E bom, e quando a gente fala de cuidado de Deus, muitas vezes a gente não para refletir sobre a dimensão desse cuidado. A gente muitas vezes não tem ideia de como isso tem acontecido e de como isso tem se manifestado em nosso meio. E para auxiliar nessa tarefa, você tem visto aí, tem passado nos avisos, a gente tem feito uma pequena sugestão de leitura, esse pequeno livretinho. Você pode adquirir ele ali na livraria por um valor acessível, por menos de um McDonald's, disseram aí, né? E eu já li o meu, terminei ele essa semana e é uma excelente leitura, uma excelente ferramenta para que a gente possa compreender a proposta da nossa série nesses próximos 2 meses. E a ideia da nossa série, como o Edu já adiantou um pouco, é justamente abordar essa cultura de cuidado que acontece dentro das nossas comunidades de fé. E é dentro dessa série que iremos abordar o como cuidamos e como somos cuidados. Qual a melhor forma de cuidarmos, mas não somente a melhor forma de cuidarmos, mas qual é o modelo bíblico de cuidado? Qual é o modelo que devemos seguir? E a proposta para nós hoje é justamente de apresentar esse modelo supremo de cuidado, a nossa fonte de cuidado. Qual o local que vem, de onde vem a minha energia e capacitação para cuidarmos e sermos cuidados? Bom, você sabe que o momento mais difícil de vir falar aqui em cima é abrir o copo de água. Então, vocês vão acompanhar comigo aí a minha tarefa e eu vou conseguir, espero que hoje ainda. Hoje nós vamos poder enxergar que Jesus é o nosso modelo de cuidado. E vamos fazer uma reflexão em cima do texto de Hebreus 4:14 até o 5:1. Vamos entender que Ele é o nosso modelo máximo de cuidado e Ele é quem devemos buscar e imitar quando se trata de cuidado. E bom, quando eu falo de cuidado, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? O que você pensa quando eu falo de cuidado? Será que alguma dessas imagens vem à sua mente? Reflita aí, o que vem à sua mente? Será que o que vem à sua mente é logo um enfermeiro tratando de um idoso? Ou os pais cuidando de um bebê ou de uma criança? Será que é isso que vem à sua mente quando eu falo de cuidados? Ou talvez você tenha uma outra ênfase. Talvez quando fale de cuidado, você logo pense no seu corpo e você está ali na academia malhando os seus bíceps. Eu vou cuidar do meu corpo. Ou talvez mulher, até alguns homens também, façam a sua skincare ali pela manhã. Eu preciso me preocupar com a pele. O que vem à sua mente quando falo de cuidado? Bom, todos esses exemplos, eles nos demonstram uma debilidade. Eles nos demonstram uma carência a ser suprida, uma necessidade a ser suprida. Você cuida de um idoso porque ele já é debilitado
e muitas vezes impossibilitado de exercer algumas atividades. Cuidamos das crianças, porque muitas vezes elas não têm ainda autonomia de fazer certas atividades. Cuidamos do corpo porque procuramos evitar o inevitável, o desgaste que o tempo vai causar a ele. Mas de onde você absorve esse cuidado? De onde vem essa ideia de cuidar de crianças, idosos, do corpo, da mente? De onde vem? De onde é a sua fonte? De onde você tira essa ideia? E, aliás, por que você pratica esse cuidado? O que você quer evitar praticando esse cuidado? E uma última pergunta, você se sente cuidado na sua comunidade? Você se sente cuidado na sua comunidade de fé? A intenção de hoje é poder demonstrar, e o meu desejo é apresentar para vocês essa fonte de cuidado. Esse modelo que devemos imitar e buscar. A intenção é demonstrar que essa fonte ela não é só o lugar onde devemos buscar graça no momento de dificuldade, mas é demonstrar que ela nos entende nas nossas fraquezas. Pois como homem, essa fonte passou por todas as dificuldades que vivemos. Passou por todas as pressões, angústias, solidões. E Ele é o nosso supremo cuidador. Ele é o nosso sumo sacerdote, vai dizer o texto. Ele é aquele que nos entende e intercede por nós, e é nele que podemos encontrar amparo no momento de angústia, no momento de pressão e de dificuldade. É nele que vamos encontrar socorro e misericórdia. Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, Ele é a nossa fonte, a quem devemos seguir e imitar. É por isso que hoje vamos apresentar Jesus, modelo de cuidado. E a partir do texto de Hebreus 4,14, gostaria que você acompanhasse comigo. Se puder abrir a sua Bíblia, ligá-la. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos desse Jesus, dessa fonte, do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. E é a partir desse texto que vamos procurar afirmar que Jesus é a nossa fonte de cuidado. E falando um pouco sobre o contexto de Hebreus, você vai observar que esse livro tem um contexto onde o autor escreve para pessoas que estavam sendo perseguidas, sofrendo pressões, e na tentativa de se livrarem dessas perseguições, elas estavam se voltando ao judaísmo, fugindo daquilo que haviam aprendido e daquilo que haviam sido ensinados pelos apóstolos, sendo tentados a abandonar aquilo que aprenderam, sendo tentados a abandonar a fé, sendo perseguidos, passando por provações e sendo levados ao pecado e a negar a obra de Jesus. É por isso que o objetivo do autor de Hebreus é descrever para esse povo que tudo aquilo que eles viram, viveram, ouviram, existe algo muito maior do que isso. E é por isso que ele começa descrevendo Jesus como superior aos anjos, superior aos mensageiros de Deus.
E ele vai dizer também que Jesus ele é maior que Moisés e a lei. E agora ele está tentando mostrar para esse povo que Jesus ele é maior que qualquer outro sumo sacerdote que veio antes dele. Porque eles estavam abandonando quem era Jesus e buscando em outras fontes o que eles não iriam encontrar para aquele momento. E o autor vai dizer que Jesus é a fonte que eles deviam buscar socorro naquele momento de pressões e naquele momento de dificuldade. Ele é o grande sumo sacerdote. E você vai perceber que no texto que a gente leu, por falta de palavra para descrever Jesus, o autor comete uma redundância dizendo que Jesus é o grande sumo sacerdote. Mas sumo sacerdote já quer dizer grande sacerdote. Então, por falta de palavra, ele diz que Jesus é o grande sacerdote. Ele não tinha como descrever a grandeza dessa pessoa. Ele não tinha como descrever a grandeza desse sumo sacerdote. Observe você a redundância na frase. Mas o que era o sumo sacerdote, afinal de contas? O sumo sacerdote era alguém designado, escolhido no meio dos homens, que era responsável por interceder pelo povo diante de Deus. Ele era responsável de uma vez por ano entrar no lugar chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, ambiente esse que representava o ambiente máximo da presença divina. Era o local onde diziam que a glória de Deus estava ali dentro e era o ambiente máximo de manifestação de Deus na terra, no meio do povo. E ele entrava ali uma vez por ano e oferecia primeiro sacrifício para si mesmo, pelos seus pecados, e depois sacrifício pelos pecados do povo. Primeiro para ele e depois pelo povo. Mas agora o autor de Hebreus vai dizer que nós temos o nosso sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, chamado Jesus Cristo. E que diferente dos outros, ele não é falho como os outros, ele não é falho como os anteriores, porque quando o sumo sacerdote morre, ele deixa de exercer a sua função, o seu ofício. Mas esse sumo sacerdote não, esse ele vive para sempre. Então ele não deixa de exercer o seu ofício. Ele intercede por nós diante do Pai e, aliás, ele ainda oferece a si mesmo como sacrifício em nosso favor. Encerrando assim a necessidade de sacrifícios constantes. Ele era o sacrifício perfeito. Ele é o sacerdote perfeito, o nosso grande sacerdote. Veja você comigo no capítulo 7 de Hebreus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isto de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Esse é o nosso supremo, sublime sumo sacerdote e é sobre ele que eu gostaria de falar hoje. E especificamente sobre o seu cuidado conosco. Sendo ele o nosso modelo de cuidado, a nossa fonte para onde devemos buscar ser cuidados e tratados. Por isso que vamos apresentar hoje 2 caminhos que são a fonte, 2 caminhos que revelam Jesus como fonte desse cuidado. E o primeiro caminho é a compreensão, o segundo a aproximação. São 2 caminhos para que nós possamos compreender e buscar nessa fonte o verdadeiro cuidado. E o primeiro caminho que devemos entender é a compreensão de Jesus para conosco. Esse modelo de cuidado, essa fonte de cuidado, segundo o verso 15, o verso vai dizer que ele entende as nossas dores e fraquezas. Porque ele, como homem aqui na terra, passou por aquilo que nós passamos, pelas pressões e dificuldades que nós passamos, por aquilo que você passa no dia a dia, por aquilo que eu passo no dia a dia.
E ele vai dizer que Jesus, ele nos entende, ele nos compreende. E a única exceção desse sumo sacerdote é que ele não cometeu pecado diante desses problemas e dessas situações. E é diante das situações adversas que nós devemos procurar imitá-lo como modelo. E como falei anteriormente, o contexto de Hebreus era de pessoas que estavam sofrendo perseguições, sendo tentadas a abandonar a fé por conta daquelas situações, estavam sendo colocadas no seu limite, a ponto dessas pessoas não resistirem ao pecado e se entregarem. Por isso que o autor diz que Jesus, ele entende tudo isso que eles estão passando. Ele entende a dificuldade que eles estão sofrendo. E eu gostaria de destacar 3 situações pela qual Jesus passou. E a primeira delas é que ele foi tentado pelo mal. Ele passou por situações de dor. Ele passou também pela solidão, angústia e decepção. E quando eu estou falando de ser tentado pelo mal, eu não estou falando de, sabe, gadareno que sai correndo na sua direção, babando e gritando. Esse aí a gente sabe que é demônio, gente. A gente ora e expulsa, mas eu estou falando de gente bem apessoada, de gente bonita, de gente bem vestida, de gente que chega cheia de propostas fáceis para problemas complexos. De gente que te leva para um mau caminho e para um caminho que não é a vontade de Jesus para você, porque não é o caminho que ele desejaria que você seguisse. Mas essas sugestões, elas não vêm só de gente mal intencionada. Isso pode acontecer também com gente próxima de nós. E é mais comum acontecer porque geralmente é quem a gente ouve. Gente que às vezes quer seu bem, mas que muitas vezes não tem a compreensão correta do plano de Deus. E nós precisamos entender que o caminho de Jesus nem sempre é o caminho mais fácil. Que se você não estiver firme na palavra de Deus, você pode acabar cedendo, indo por um caminho que você não deveria ir, indo para um lugar que você não deveria estar, porque aquele não é o plano de Jesus para a sua vida, porque aquilo não é o que Ele revelou na sua palavra. Porque às vezes certas decisões parecem muito coerentes a um olhar mais ingênuo da vontade de Deus. Quando eu falo vontade de Deus, eu não estou falando de misticismo, eu estou falando daquilo que está expresso aqui. E essa sugestão foi feita para Jesus uma vez, e ele estava com seus discípulos, e explicando para os seus discípulos que ele precisava ir para Jerusalém. E que em Jerusalém ele sofreria nas mãos dos líderes, ele ia apanhar, e o pior de tudo é que ele seria morto. E um amigo, alguém próximo de Jesus, um chegado, chega logo repreendendo ele, dizendo: Jesus, isso jamais vai acontecer com você. Isso é um absurdo, tira esses pensamentos negativos da sua cabeça. O que você está pensando? Você não vai morrer assim, cara? Como assim? E a resposta de Jesus para esse amigo, para o amigo Pedro, ela é muito inusitada. E é o que vocês veem aí na tela agora. Jesus, virando-se para Pedro, disse: Pedro, aliás, para trás de mim, Satanás, porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E fica tranquilo que aqui Jesus não está falando que Pedro está endemoniado, não. Aqui ele só está falando que essa ideia, na cabeça do Pedro, do amigo Pedro, ela é território satânico. Ela não é a vontade de Deus expressa para a vida de Jesus. Ela não é o plano de Deus para Jesus. Não é que Pedro está endemoniado, mas é que Pedro quer desviar Jesus do caminho que ele deveria seguir. E tudo aquilo que se afasta da vontade de Deus é território satânico.
E é que aqui, que se você não tiver cuidado, e que se você não tiver firmado na palavra de Deus, você pode acabar tomando um caminho que você não deveria tomar. E é nesse momento de tentação que muitas vezes você é levado a tomar decisões que você não deveria, a tomar ações que não estão descritas nesse livro. Por isso, cuidado, Jesus foi tentado, Jesus, ele sabe o que você está passando, recorra a Ele no momento de dificuldade, no momento de tentação, recorra a Ele. Jesus entende a sua fraqueza, entende a sua dor. E Jesus também, ele passou por momentos de dor. E quando a gente fala de dor, às vezes é algo muito abrangente, né? Quando a gente fala de dor, a gente está falando de muitas coisas às vezes. E o que eu quero dizer com dor, na realidade, eu estou falando daquelas situações que não dá mais para mudar, sabe? Sabe aquilo que já aconteceu? Não dá para voltar atrás. O leite já foi derramado, não tem como colocar ele de volta na caixa. Já foi, não dá para mudar. Não dá para voltar atrás. Aliás, só a máquina do tempo, e nem a máquina do tempo, porque muitas vezes essas situações dependem da vontade do outro e não da minha. Muitas das vezes. Jesus, ele também sabe o que é isso. Porque certa vez ele chega em Jerusalém e diz o texto que ele olha para a cidade e ele começa a chorar. Do nada, Jesus. Eu estou chorando porque me dói. Eu estou chorando porque não tem mais jeito para Jerusalém. Deus deu uma oportunidade para essa cidade e essa cidade rejeitou essa oportunidade. Aliás, Deus não deu só uma oportunidade, porque eu fiz muita coisa ali e essa cidade não quis ouvir. Jerusalém já tomou o seu caminho, Jerusalém já escolheu a sua rota, não dá para voltar atrás, não tem nada que eu possa fazer para o Jerusalém. E aliás, não tem nada que eu possa fazer, não porque eu não posso fazer, mas porque Deus deu o poder de escolha para esse povo e essa cidade já traçou a sua rota. O avião já levantou, não tem parada, não tem como voltar atrás. Essas pessoas escolheram o caminho delas. Mesmo diante daquilo que elas presenciaram e viram, não dá para voltar atrás. Não tem o que fazer, não dá para mudar. E só o que me resta agora é sentir dor por essa cidade. Não estou falando de pena, não, sabe? Ah, tadinha de Jerusalém. Estou falando de dor pelo pecado mesmo. Que é uma dor diante daquilo que é irremediável. É como se eu colocasse você no avião agora, a gente fosse lá para a Ucrânia ou faixa de Gaza, e você visse toda aquela destruição diante daquele lugar e falasse assim, não tem o que fazer. Não dá para voltar atrás. Só o que nos resta é chorar. Só o que nos resta é chorar. É essa dor diante daquilo que não dá para mudar, causada pelo sofrimento consequente do pecado humano. A gente só pode chorar. Mas Jesus, ele entende, ele passou por isso, ele entende você, por isso cuidado, recorra a Ele. No momento de aflição, quando você vê uma situação dessa, e você querer olhar para aquilo e falar, mas Deus, você não vai fazer nada. Não posso fazer nada. Não é porque eu não tenho poder para fazer, mas eu ofereci o cuidado para essas pessoas. Elas rejeitaram. E isso gera consequência na vida de outras. Não dá para fazer nada, não tem o que eu fazer. Jesus passou por isso. Ele sabe o que é isso.
Isso é inerente ao ser humano e nós sofreremos situações como essa até o fim das nossas vidas, até o dia que formos morar com Ele. E essa dor não deve nos afastar de Deus. Ela não deve nos afastar da fonte do cuidado. Mas Jesus, ele também passou pela solidão, pela angústia e pela decepção. Sabe aquele momento de solidão que muita gente já passou aqui? Eu vou dizer que quase todo mundo. Se alguém não passou, porque não lembra. É quando a gente se encontra numa situação que não tem ninguém para ajudar. E muitas vezes a gente é tentado a culpar a Deus, né? E aí, você não manda ninguém para estar comigo aqui? Estou sozinho vivendo isso aqui, você está fazendo o que aí? Jogando Uno? E porque às vezes você achou que quem ia estar lá não está? E você se vê sozinho, tendo que encarar essa situação, e você vive aquela angústia e a decepção do abandono, porque você esperava que alguém estivesse com você. Jesus também passou por isso. E é no seu momento mais difícil, e ele já à beira daquela situação que estava para acontecer, ele sobe ao Getsêmani com os seus discípulos, e ele se encontra sozinho com Deus. E a sua angústia era tão grande, diz o autor, que ele começa a suar sangue. E os discípulos que ele esperava que orassem, na realidade eles dormem. E ele se encontra sozinho no seu momento de maior dificuldade. E eu acho muito curiosa essa passagem, eu acho muito interessante ela. Porque quando a dor é dos outros, eu resolvo o problema muito facilmente, sabe? E eu vou parafrasear um pregador que ficava se imaginando nessa situação. E ele ficava pensando, se ele fosse o pastor de Jesus, o que ele ia falar para Jesus? Aliás, se ele fosse o amigo, vamos colocar assim. Calma, Jesus, fica tranquilo. Está tudo bem. Você já orou, cara. Que falta de fé é essa? Porque toda essa angústia, todo esse desespero aí, fica andando de um lado para o outro, para lá, para cá, orando toda hora, já orou. Coloca na mão de Deus isso aí, fica tranquilo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Quando a dor é do outro, eu não permito que ele passe pelo sofrimento. Aliás, eu encaro isso muitas vezes como falta de fé. Está agitado, hein? Por quê? Não confia, não? E eu fico me pegando também na mesma situação. Mas eu fico pensando em como que eu oraria diante daquela situação. Sabe quando você está com a lança na ponta da barriga e a parede atrás? Você está perdido, não tem mais o que fazer? Eu acho que a minha oração ia ser mais ou menos assim: ó, amigão, você precisa de ajuda em cima? Porque parece que você não está vendo. Parece que eu estou passando aqui, ó, e nada acontece. Eu acho que a minha oração seria essa. Mas calma, cuidado, Jesus te entende, Jesus passou por isso. E é diante das nossas dificuldades que Ele é capaz de interceder por nós. É por isso que o caminho da compreensão de Jesus vai nos revelar Ele como fonte de cuidados. A compreensão das nossas fraquezas e dificuldades. E o segundo caminho que eu queria mostrar para vocês é a aproximação. Que ela vai nos levar a um apego à confissão que nós declaramos em Cristo e à aproximação de fato dEle, da nossa fonte de cuidados.
a aproximação do trono da graça, o movimento que vai nos levar em direção a Jesus, e me apegando àquilo que realmente creio, eu sou levado a mais perto dele, a estar próximo dele. E quando eu falo de ser levado a mais próximo dele, eu não estou querendo dizer que a gente tem que se aproximar, porque na realidade ele já está em nós. A gente só precisa a gente precisa crer de fato que ele está próximo de nós e se apropriar dessa realidade. Crer que muitos de nós, às vezes, estamos como os prisioneiros de cela aberta. Aliás, a gente nem na cela está mais, mas a gente acha que está lá ainda. E eu preciso me apegar a isso. Eu preciso crer de fato que Jesus está em mim e eu posso me aproximar dele com ousadia, sem medo. E é entendendo a minha necessidade e fraqueza que eu vou buscá-lo no momento da minha dificuldade. E é como aquela mulher pecadora que, ao saber que Jesus estava na cidade, ela vai em direção ao local que ele está. E ele estava na casa de um fariseu. E é muito interessante quando a gente fala de cuidado, Jesus está na casa de um fariseu, né? Porque a gente gosta de cuidar de quem a gente gosta. E Jesus estava fazendo uma refeição com ele, e essa mulher, compreendendo a sua necessidade, a sua dificuldade, a sua fraqueza, ela se aproxima dele com muita ousadia. Ela se aproxima da fonte de cuidado, buscando ali ser tratada diante dele. E diz o texto que ela se põe atrás dele e, chorando, ela começa a lavar os pés dele com suas lágrimas, a enxugar com seus cabelos, e por último ela beija os pés dele e os unge com perfume. A carência dessa mulher era clara para ela. Ela necessitava de cuidado. E esse cuidado só podia ser oferecido por Jesus. Porque ela compreendia a sua real situação, a sua dificuldade, a sua necessidade. E com muita ousadia e coragem, ela se achega a ele. E é diferente daquele fariseu que não compreendia a dimensão da sua fraqueza. Você pode ler no texto depois. Aliás, o fariseu, ele achava que Jesus nem profeta era. Porque se ele fosse profeta, ele sabia quem era aquela mulher lá. Jesus não ia tocar naquela mulher. Jesus não ia deixar aquela mulher se aproximar. Esse cara não é profeta, não. Mas ele sabia quem ela era. Uma mulher rejeitada pela sociedade, porque o texto vai nos dizer que ela era conhecida na cidade como pecadora. Rejeitada, descartada, mas amada por Jesus. Cuidada por Ele. Aquele que é o nosso modelo de cuidado. Aquele que é o cuidador exemplar a quem devemos imitar. E é por isso que essa mulher, em um movimento de fé, parte em direção a Ele e se apegando à confissão de quem Ele era, ela vai em direção a quem podia de fato cuidar dela. Se aproxima, se derrama diante dele com toda a humildade e ousadia. Humilhada aos pés de Jesus, ela clama pelo seu cuidado. E a resposta dele diante dessa situação é: vá em paz, seus pecados estão perdoados. Ele não a rejeitou, ele não perguntou se ela era do PG dele, ele não perguntou se ela era do ministério dele, ele não perguntou nem quem ela era, porque ele sabia. Ela era uma pecadora que necessitava de cuidado e de graça. E o mesmo vai acontecer com aquela mulher do fluxo de sangue. Ela tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e enxergava nele o único meio de tratamento para a sua debilidade. E se aproximando dele por trás, na tentativa de ao menos tocá-lo,
e procurar a cura para o seu problema. E diante daquela situação, a mulher encontra em Jesus a fonte para o seu cuidado. Ela encontra o amparo necessário para ela, se aproximando dele, crendo em quem ele era, ela encontra nele a fonte de cuidado. E a resposta de Jesus para essa mulher é muito parecida com a anterior. Vá em paz, a tua fé te curou. E a fé relatada aqui em Lucas, ela é descrita por uma plena confiança colocada em alguém que pode de fato fazer algo. Ela é depositada em Jesus, ela não é um mero pensamento positivo, mas é um apego à confissão de fé, é o único recurso que aquela mulher tinha. A fé é onde eu deposito a minha fé no objeto de fé e em um movimento eu parto em direção a esse objeto, porque afinal de contas ele é a minha única fonte. E é por isso que devemos buscar nele o cuidado necessário diante das nossas fraquezas, porque ele é a nossa fonte de cuidado. Porque diante do sofrimento, das perseguições, a nossa tendência é muitas vezes encontrar um meio mais rápido de sair daquilo. A gente faz listas, procura formas, meios de como sair daquilo o mais rápido possível. E é depois de uma oração, a gente logo senta e começa a escrever. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que agir dessa forma. Eu não estou falando mal das listas e dos afazeres não, tá? Eu estou falando mal de usar Jesus apenas como um meio. Jesus é um amuleto, eu vou ali consultar. Como é que eu faço para sair? Deu certo? Vou no outro ali. Como é que eu faço? Vou por aqui. Não, Jesus ele é o único caminho. Jesus é a única fonte. Nós devemos ver Jesus como a fonte de cuidado verdadeira para todas as coisas da nossa vida. Devemos aprender dele como Devemos depender dele como um preparo de um alimento depende do fogo para ser feito. Como o carro depende do combustível para andar, assim a gente deve depender dele. Porque é tudo com ele, é tudo para ele e é tudo por meio dele. Não tem outra alternativa, não tem outra opção, não tem outro caminho, não tem como você sair dessa situação sem ele. Ele não é um meio, ele não é uma forma, ele é o único caminho. O carro não vai andar sem a gasolina, sem o álcool. A gente precisa entender isso. Entender que diante das minhas dificuldades que passamos, nós temos nele o socorro necessário para as minhas fraquezas. Nós temos nele a fonte de cuidado para vencer essas dificuldades. E, gente, é óbvio, essa luta nunca acaba enquanto a gente estiver aqui. Isso é todo dia. Você nunca vai deixar de pecar. Se você está nessa expectativa, esquece, você não vai parar, eu não vou parar. Mas eu busco nele a fonte de cuidado, a vitória para o hoje. Para vencer a minha fraqueza de hoje. Sabendo que se um dia eu vacilar, como diz João, se um dia você pecar, saiba que você tem um advogado. E esse advogado, esse sacerdote, essa fonte de cuidado, ela entende, ela passou pelo que você passou. A diferença é que ela não cedeu ao pecado. Ele sabe pelo que nós estamos passando, e é por isso que me aproximo dele, a fim de encontrar socorro e amparo no momento da necessidade. E é por isso que, como comunidade, eu devo imitá-lo, tornando ele o meu modelo de cuidado, o nosso modelo de cuidados. Praticando isso que ele fez na vida dos outros.
e eu devo fazer o mesmo com os que estão à minha volta. Mesmo que eu não possa fazer tudo que ele faz, eu não posso perdoar pecado, eu não posso salvar ninguém. E se eu estiver cuidando de alguém aqui, você pode ter certeza que eu vou errar. Eu vou cometer um erro, algum dia eu vou cometer um erro. Não tenha dúvida. E a gente se aproxima dele entendendo que a gente pode imitá-lo e copiá-lo. Eu devo imitar ele no seu comportamento, na sua compreensão. E assim como me aproximo dele, devo dar espaço para que as pessoas se aproximem de mim também. A fim de que eu possa compreender as fraquezas delas e possa eu também ser compreendido nas minhas. E juntos vivemos essa comunidade cuidadora, uma comunidade que busca ser semelhante a Ele como modelo. Devemos ser essa comunidade que tem Ele como essa fonte de cuidados. Mas eu acho que é necessário a gente entender também que esse cuidado se abrange a todas as pessoas. E eu acho que essa é a parte mais difícil. Mas se a gente diz que Ele é o nosso modelo, a gente deve imitá-lo em tudo. Jesus acolheu a todos e cuidou de todos até o fim. Esse cuidado, essa compreensão não é exclusivo das pessoas do meu PG, não é exclusivo das pessoas do ensino, não é exclusivo dos que estão à minha volta, não é exclusivo para os que eu gosto, não é exclusivo para aqueles que eu tenho afinidade, não é exclusivo para ninguém que eu ache que eu mais bonito, mais elegante. Isso se estende a todos de modo igual. Porque ele, na ceia, vai servir o traidor. Aliás, a gente fala que ele serviu, mas a gente esquece que ele lavou o pé também, né? Você sabe que andava de chinelo naquela época, e como que ficava o pé das pessoas? Devia ser bonito, né? Imagina a pessoa que fala mal de você na sua casa, sentada lá, e eu tendo que lavar aquele pé cheio de terra. Nossa, terrível. E eu tendo que servir aquela pessoa, e eu tendo que cuidar dela também. Jesus fez isso até o fim. Esse cuidado se estende a todos de modo igual. Que Deus nos abençoe esses 2 meses, que a gente possa entender o que é cuidar e o que é ser cuidados. Que Ele nos ajude e que Ele possa principalmente ser o nosso modelo e a nossa fonte de cuidados. E que no final dessa série a gente possa ser um pouco mais parecido com Ele, a gente possa reproduzir os seus passos, a gente possa ser como Ele foi e como Ele continua sendo. E que possamos reproduzir esse cuidado uns com os outros. Deus abençoe você. Que juntos a gente viva uma comunidade cuidadora. Eu gostaria de orar com você nesse momento por isso. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade da sua palavra. Te agradecemos pelo seu amor e cuidado conosco. Te agradecemos porque o Senhor entende as nossas pressões, as nossas dificuldades, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado conosco. Abençoa as nossas vidas, continua nos capacitando, continua dando graça a nós. E que possamos ter o Senhor como modelo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, uma boa semana.